Fala, meus amores, tudo bem? É podcast? Não, Gabriel, é só o microfone. Sai fora. Fala, meus amores, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre autismo e sobre os superpoderes que um autista tem. Sim, a gente vai falar sobre autismo, mas vamos tentar desmistificar algumas coisas e eu vou tentar explicar para vocês que nem tudo é ruim, principalmente para aqueles pais e mães que têm filhos autistas, filhos pequenos, e ficam pensando, meu Deus do céu, o que será do meu filho? Vai ser! E esse vídeo é como foi um diagnóstico tardio, porque eu só descobri depois de adulto como era ser autista. Eu só descobri depois de adulto que eu era autista e eu sabia que eu era autista desde criança. Na verdade, vocês entenderam, eu nasci autista. Receber o diagnóstico, todo mundo me pergunta como foi, com cara de pesar. E na realidade, foi uma das coisas mais libertadoras que já aconteceram na minha vida. Descobrir que eu sou autista depois de adulto foi um mix de sentimentos onde eu parava para pensar toda a minha vida como uma montanha-russa e eu comecei a separar coisas na minha cabeça do tipo, tá, isso aqui que eu fiz quando eu tinha 10 anos de idade foi característica de autista. Isso aqui, não. Isso aqui é uma pessoa normal. Isso aqui, coisa de autista, isso aqui não. Então, eu passei dias, eu me lembro que eu tinha passado dias, não triste, mas muito reflexivo, porque explicava muita coisa. Uma delas, por exemplo, eu sempre que vejo alguém fazer alguma coisa, eu consigo replicar. É uma facilidade que eu tenho. Eu olho alguém fazendo alguma coisa, o fato só de olhar, eu consigo reproduzir. E aí, às vezes, eu ficava com uma raivazinha das pessoas que, quando eu falava pra pessoa, tenta fazer desse jeito, a pessoa, não consigo. Eu falei, então eu vou te mostrar como é que faz, e aí você faz igual. E aí a pessoa não conseguia fazer, me dava uma raiva, eu ficava assim, eu consigo, como é que você não consegue? Porque a minha absorção cognitiva, ela é diferente do tradicional, do comum. Então, ao mesmo tempo que receber o diagnóstico foi uma forma de me entender mais, eu comecei a entender mais as outras pessoas. E pra mim foi saber que desde sempre várias características, várias situações, vários momentos da minha vida eu poderia considerar como superpoderes. Na verdade, meu hiperfoco toda criança tem. O meu desde sempre foi super-heróis. Então, entender que eu tinha superpoderes pra mim foi inacreditável. Tinha as minhas dificuldades? Tinha. Mas tem um montão de vídeo aqui no YouTube pra falar o quão é difícil uma vida de um autista. E aí eu resolvi fazer diferente. Não tô romantizando a vida de um autista. Tem muitas dificuldades. Mas eu quero deixar bem claro que tem suas peculiaridades, como os nossos superpoderes. Corta, produção! O que você vai fazer? Vê se tem doce. Para um autista receber o diagnóstico de forma tardia, ou seja, depois da vida adulta, é bem mais difícil. Então, o meu processo foi, eu passei com uma profissional, psicóloga, que emite laudo neuropsicológico. Aí ela fez a produção desse laudo, foram sessões e sessões e, sei lá, acho que eu respondi quase mais de 500 perguntas. Esse laudo é fechado junto com outros profissionais. Recebo o laudo neuropsicológico, aí eu vou pro psiquiatra, o psiquiatra faz solicitação de exames de endócrino, porque às vezes pode ser desregulação hormonal. Meus hormônios estão incríveis. Aí depois eu fui neurologista e aí depois voltei com todos os exames pro psiquiatra constatar laudo médico, autista, nível 1, ID, tal. Então foi um time de pessoas que não se conheciam, que foram profissionais, um de cada área, que fecharam o meu diagnóstico. E ainda assim, por tanto eu ouvir, nossa, mas você não tem cara de autista, eu tive muita dúvida. Se era ou não era. O começo das minhas sessões de terapia, o período inicial das minhas sessões de terapia, foram justamente esse conflito interno que eu me encontrei. As pessoas que mais me conheciam quando eu falava, olha, recebi um laudo, eu sou autista,
Tinha muita gente que me conhecia realmente, virava pra mim e falava: nossa, isso explica muita coisa. Agora, quem não me conhecia tanto, tem gente até hoje que acha que eu tô mentindo. Entender isso, me respeitar pra daí lutar pelo respeito, foi uma batalha. Foi, acho que, a primeira batalha do super-herói aqui. É a jornada do herói. O herói sofre inicialmente para daí se tornar mais forte e vencer o mal. Que no caso, acho que o Thanos seria minha esposa hoje em dia. Que eu tenho que enfrentar todos os dias. Que acreditem, eu casei, até isso eu consegui fazer. Ó, se ela fizer assim, não, a gente evapora, todo mundo vira pó. Isso é o quê? Eu tenho um dia que não. Tá, limpa seu nariz pra terminar o vídeo. Em cima. O que tem no meu nariz? Tinha uma coisa branca. Todo super-herói tem seu nerd da cadeira. Todo. O Homem-Aranha, o Superman, o Homem de Ferro, que é o cara que tá lá no computador falando: vira a próxima esquina que o vilão tá lá. O nerd da cadeira é o meu terapeuta. E esse processo é inacreditável. Desde a aceitação até essa batalha de autoconhecimento, que daí é constante. Todos os dias eu me deparo, todas as sessões eu me deparo com enfrentamentos de: e agora? O que eu faço? E aí, quando eu falo isso para as pessoas, muita gente me fala assim: ai, Vini, mas eu já fiz terapia e eu acho horrível. Gente, entenda uma coisa: existem terapeutas bons e ruins. Eu nem vou falar desses ruins, deixa quieto esses ruins. Mas entre os bons terapeutas, existem terapeutas que são bons, mas eles não são bons para você. O meu terapeuta, por exemplo, a gente faz analogias sobre o super-herói. A gente tem até uma briga porque nem todo mundo é perfeito, né? Meu terapeuta não poderia ser, ele gosta de si. E eu falo pra ele que a Marvel é muito melhor. Tira esse mito da cabeça de que terapia não é legal. Eu já tive um terapeuta que ele era muito coloquial nas suas palavras. Eu também sei ser coloquial, mas eu prefiro não ser porque eu sou todo doido, molecão, enfim. Então, ele era bom, mas não era bom pra mim. Por isso, também é uma batalha encontrar um bom terapeuta. Não desista só porque você foi em 1, 2, 3 terapeutas e não houve compatibilidade. Continue procurando, você vai achar o terapeuta ideal. É como encontrar teu próprio professor de Hogwarts. Cada autista tem seu superpoder, ou superpoderes. O meu, no caso, acho que seria a forma de absorver informações de forma muito rápida. Informações que eu gosto, vamos lá, na escola eu ia bem? Não, nem um pouco. Eu já inclusive apanhei da minha mãe porque eu fiquei em muitas recuperações e escondi dela. Momentos difíceis. Na verdade, não é que eu não sabia estudar, é porque a forma de ensino não funcionava pra mim. À medida que eu fui crescendo, eu fui aprendendo a aprender de formas diferentes. Por isso eu consegui realmente usufruir de uma vida saudável, profissionalmente falando, porque eu aprendi como aprender. Isso é meio bizarro, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta, me manda mensagem, deixa aqui nos comentários, que daí eu respondo. Eu sei que todo autista precisa de seus momentos de solidão. O que isso quer dizer, Vinícius? Cara, às vezes a gente se esgota de ficar falando com pessoas. E aí a gente precisa de um momento quieto. Hoje em dia, eu como adulto, eu só viro para as pessoas e falo: viu, eu quero ficar quieto no meu canto. Eu como adulto autista, sabendo que eu sou autista, mais fácil ainda de eu virar pra galera e falar: viu, eu estou com ressaca social, que é essa expressão que a gente usa. Mas quando eu era criança, além de ser criança, eu não sabia que era autista. Então, quando eu queria ficar quieto no meu canto, nenhum adulto deixava. Porque pior do que uma criança bagunceira é uma criança isolada num canto. Vocês adultos ficam pensando: ah lá, deve estar tramando algum plano pra dominar o mundo. Não, eu só não aguento às vezes. E aí, o que eu fiz? A minha fortaleza da solidão do Superman aqui foi ter um livro na mão. Era muito fácil pra mim daí ficar num canto, porque daí as pessoas falavam: ai, que bonitinho, ele lê, né? À medida que eu fui desenvolvendo as sessões de terapia, eu fui descobrindo o meu superpoder de ser autêntico. Quando eu era criança, a gente tem um conceito chamado de masking, que é mascarar coisas. Então, eu mascarava muitas coisas para poder me encaixar
entre os meus coleguinhas de classe. Tanto que tem muita gente até hoje que fala, Vinícius, eu estudei com você, não tem nada a ver, isso era diferente. Eu ranço dessas pessoas. E aí, na realidade, eu mascarava muitas coisas, por isso o teatro na época foi meu ponto de fuga, mas eu mascarava muitas coisas para ser sociável. Só que na realidade eu mentia muito. Eu ficava assim, às vezes pensando, às vezes passava uma menina e os meninos ficavam assim, ó. Nossa, olha a bunda dela. E eu ficava assim, que bundão. Só que dentro da minha cabeça eu tava assim, ó. Gente, é só uma bunda que nem que eu tô vendo. Se eu for transar com uma pessoa dessa, não tem nem valor pra isso. Eu ganhava amigos com tanta facilidade que eu os perdia. Por quê? Porque uma das características principais de um autista não é a sua autenticidade. A autenticidade eu tô desenvolvendo agora com terapia. Mas é a sua sinceridade. Ou, melhor, a sua literalidade. Eu era literal demais, então metáforas sempre foram uma treta. Muitas metáforas, eu só concordava e falava, isso mesmo, Mas eu não entendia o que a pessoa tava falando. Então, junto da minha literalidade, eu machucava muitas pessoas. Porque eu não sabia que não podia falar certas coisas. Eu só falava. E aí isso fazia com que as pessoas gostassem de mim pela sinceridade. E aí depois de um tempo não gostassem pela sinceridade. Então o que a terapia fez? Fez eu ir aprendendo a ser o super-herói que eu deveria ser. E isso envolve até o meu uniforme. Como por exemplo, eu odeio roupas diferentes. Vocês sempre vão me ver com as mesmas roupas. Por quê? Porque elas são iguais do mesmo material, talvez com cor diferente. Mas roupas novas me incomodam muito. Até o meu cordão de autismo, eu penduro ele na calça e não no pescoço, porque fica coçando no meu... Mas esse daqui, eu vou te contar. Se eu tô com ele, meu amor. Eu às vezes até uso ele falando, desculpa, é que eu falei sem pensar porque eu sou autista, olha aqui, ó. Mas juro, entender as pessoas era um enorme problema pra mim. A dificuldade era tanta que eu vou contar só uma história. Juro, é porque houve um corte de cena aqui que eu corto as pausas. Mas eu acho que eu fiquei uns 5 minutos pensando se eu conto ou não conto, eu vou contar. Misericórdia, foi muito vergonhoso pra mim. Eu fazia teatro na época e eu tava namorando uma menina, namoro de adolescente. E eu convenci ela a fazer teatro junto comigo. E ela tinha um personagem que precisava usar um vestido. E eu ajudava a equipe de figurino a fazer as medições, as medidas e tal. Essa menina precisou experimentar um vestido, porque a gente ia fazer umas costuras na lateral, fazer umas prensas pra deixar justinho no corpo dela. Eu tava namorando essa menina. Se liga no que aconteceu. Ela colocou o vestido, dei espaço pra ela fazer isso. Aí ela me chamou. Entrei na sala, fiz as prensas que precisava fazer pra gente poder costurar o vestido e ousei calientemente a falar a frase: você quer ajuda pra tirar o vestido? Mentira, acho que nem foi assim, eu era criança, então bem provavelmente foi: você quer ajuda pra tirar o vestido? Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não tenho muita coragem de contar, não. Ela aceitou ajuda, foi uma cena de filme, igualzinho assim, ó, fez assim, o vestido fez É isso mesmo que você tá pensando. Eu ofereci ajuda pra tirar o vestido. Eu peguei o vestido. O que, gente? Não julga também, vai. Eu perdi a virgindade depois de adulto. Mas também, que a coisa é super valorizada. Vocês também, né? Vocês ficam... vamos lá? As pessoas me perguntam qual é a melhor forma. Cara, seja literal. Se existe um dicionário autista, sejam literais. Você quer alguma coisa de autista? Não dá diquinha não. Não finge que, eu gostaria. Se alguém fala assim, eu queria tanto comer um pastel, eu vou ficar olhando pra cara da pessoa e falar, tá, quer lasanha agora? Porque você falou que queria, não quer mais. Entende? Galera, eu vou dar uma encerrada por aqui, porque o vídeo tá ficando muito longo. Então, a gente vai fazer esse vídeo parte 1 e até a parte 2.